independentemente delas terem renda ou não. Mesmo que o indivíduo não tenha renda, ele vai realizar um gasto de consumo. Ele vai se desfazer de algum bem patrimonial, ou então ele vai recorrer a crédito, né? De algum jeito o sujeito, né, vai encontrar de realizar um gasto de consumo. Então a coletividade sempre vai ter um certo nível de consumo mínimo. Agora, tem uma outra parcela que depende do nível de renda. Isso aqui, esse C minúsculo que está multiplicando a renda da economia, é o que se chama de consumo induzido pela renda. Tá? Essa parcela toda aqui. E esse C minúsculo é um coeficiente chamado propensão marginal a consumir. Esse C minúsculo é chamado de propensão marginal a consumir, e ele representa o quê? O acréscimo do consumo em relação ao acréscimo da renda. Olha, em economia, toda vez que vocês virem essa expressão, né, marginal, propensão marginal a consumir, produto marginal, custo marginal, né, não tem nada a ver com polícia, nada a ver com nada disso. Né? Marginal é no sentido daquilo que acontece à margem, né? Na adição, no acréscimo. É exatamente isso. Ó. O acréscimo que o consumo vai apresentar quando houver também um acréscimo, olha aqui o delta, quando houver também um acréscimo na renda. Se eu digo, por exemplo, que numa determinada economia a propensão marginal a consumir é igual a 0,8, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que toda vez que houver um acréscimo na renda de R$1, por exemplo, haverá um acréscimo no consumo de 80 centavos. Esse é o significado dessa propensão marginal a consumir. No modelo keynesiano, a propensão marginal a consumir é um valor constante, positivo e menor do que 1. Tá? A propensão marginal a consumir é uma variável que mostra o comportamento da população, é relativamente constante, não se modifica, né? Não se modifica muito ao longo do tempo, é positivo, olha aqui, ó, maior que 0, e é menor do que 1. Então, essa função consumo keynesiana, nós podemos apresentar, né, por exemplo, se eu tiver assim, um consumo autônomo igual a 100 e uma propensão marginal a consumir é igual a 0,8, essa função consumo seria como? Eu representaria ela da seguinte maneira. O consumo seria igual a 100 mais 0,8y. Seria uma maneira de representar, né, essa função consumo. Aqui eu estou atribuindo esses valores. Ok? Bom, aí a pergunta é, e daí? Para que servem esses valores agora? Eu já posso descobrir aqui qual é a renda de equilíbrio dessa economia. Tá bom? E geralmente as questões de modelo keynesiano, geralmente vão lhe perguntar qual é a renda de equilíbrio, quanto é o consumo, né? Então a gente tem que saber fazer aqui esse cálculo. Qual é a renda de equilíbrio dessa economia? Nós estamos supondo que o consumo autônomo é igual a 100 e a propensão marginal a consumir é igual a 0,8. Qual é a renda de equilíbrio? Ora, no equilíbrio, a renda tem que ser exatamente igual à demanda agregada. O nível de produção, né, do país tem que ser exatamente igual àquilo que os agentes econômicos desejam adquirir. Nessa economia fechada, sem formação de capital e sem governo, a demanda agregada se compõe unicamente de gastos de consumo. Então, nós concluímos que no equilíbrio, a renda tem que ser exatamente igual ao consumo. Né? A produção total de bens tem que ser exatamente, né, os gastos de consumo que a população vai fazer.
Porém, esse consumo daqui, ele é consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir, que multiplica a própria renda. Então, nós precisamos ter essa igualdade aqui. Então, usando esses valores, nós vamos agora escrever o seguinte. Y tem que ser igual a, olha aí, ó, consumo autônomo, quanto é? 100. Mais a propensão marginal a consumir é 0,8, que multiplica Y. Bom, então aqui já temos uma equação, né, com uma única incógnita. Podemos fazer aqui, ó, y menos 0,8y é igual a 100. Portanto, 0,2y é igual a 100. Y é igual a 100 sobre 0,2. Y é igual a 500. Essa daqui, pessoal, é a renda de equilíbrio. Essa será a renda de equilíbrio. Vamos testar se isso daqui é verdade? Vamos testar se essa renda realmente equilibra a economia? Vamos colocar aqui de junto. Ó. Se a renda for igual a 500, o nível de produção é igual a 500, a demanda agregada vai ser quanto? Será que vai ser 500 mesmo? Bom, nessa economia aqui, a demanda agregada se compõe unicamente de gastos de consumo. Então, a demanda agregada vai ser igual a 100 mais 0,8, que multiplica a renda. A renda, eu já estou admitindo que ela seja igual a 500. Então, a demanda agregada vai ser igual a 100 mais 400, vai ser igual a 500. A economia está, de fato, em equilíbrio. Essa é realmente a renda de equilíbrio. Para uma renda, para um nível de produção de 500, a demanda agregada é, de fato, 500. A economia vai ficar funcionando com esse nível de renda aí por muito tempo. Tem desemprego nessa economia? Tem. A economia está longe do pleno emprego. Agora imagine se a renda não fosse 500. Imagine se a renda fosse igual a 600. A economia estaria no pleno emprego? Vamos ver, né? Se a renda for igual a 600, a demanda agregada, que se compõe unicamente de gastos de consumo, ela vai ser igual a quanto? Onde tem aqui o gasto de consumo, nós vamos, né, colocar os valores aqui. Está aparecendo aqui em cima? Isso. Nós vamos colocar aqui, ó, 100 mais 0,8, que multiplica a renda. Como eu já estou dizendo que a renda é 600, né? Então, 0,8 vezes 600. A demanda agregada, portanto, vai ser 100 mais 0,8 vezes 600, 480. A demanda agregada, olha só, é 580. Aqui a economia não está em equilíbrio. A renda, o nível de produção, é maior do que a demanda agregada. O que vai acontecer nessa economia aqui? A renda vai cair. O desemprego vai aumentar, porque as empresas descobriram que elas estão produzindo muito. A renda vai cair, e quando a renda cair, ela vai chegar até 580? Né? Não, porque a demanda agregada vai ser menor ainda. A renda vai cair até voltar ao valor de 500. Aí a economia entra em equilíbrio. Tá bom? Mais uma hipótese aqui para a gente fechar esse raciocínio. Se a renda fosse igual a 300 milhões de unidades monetárias, a economia estaria em equilíbrio? Vamos ver. A demanda agregada se compõe unicamente de gastos de consumo. Então ela seria 100 mais 0,8, que multiplica 300. A demanda agregada aqui vai ser igual a 100 mais 240, é igual a 340.
Então, mais uma vez, a economia não está em equilíbrio. O que está acontecendo agora é que a demanda agregada é maior do que a renda, do que o nível de produção total, né, do que o PIB. O que é que vai acontecer? A renda tende a aumentar. As empresas vão tentar atender essa demanda agregada de que forma? Aumentando o seu nível de produção. Para fazer isso, as empresas precisam contratar mais trabalhadores. Tem trabalhadores ociosos na economia? Tem. A economia está longe do pleno emprego. É um pressuposto, né, do modelo keynesiano. Então, as empresas vão contratar mais trabalhadores, a produção vai aumentar, o nível de renda vai aumentar. Até que chegue a quanto? Até que volte a 500. Então, apenas para essa renda de equilíbrio aqui, é que nós vamos ter a economia funcionando de forma estável ao longo do tempo. Qualquer renda diferente de 500 faz com que a economia se modifique. E o tempo todo os preços estão constantes. Eles não se alteram. Tá? Preços aqui não se alteram. Bom, agora nós vamos, né, voltar aqui para o nosso modelo. Nós já vimos aí a letra A. Tem outras considerações aí sobre a propensão marginal a consumir, que eu vou fazer mais adiante. Mas vou pedir agora para vocês olharem aí a letra B, tá? A letra B de bola, lá na página 7. Nós vamos fazer uma pequena alteração aqui no nosso modelo, né? Mostra isso. Onde tem aqui letra B, vamos trabalhar com uma economia fechada, mas com formação de capital. Com formação de capital significa que nós vamos ter agora mais um componente aqui na demanda agregada, que é o investimento. Lembrando que esse investimento ele representa os gastos das empresas adquirindo bens de capital, máquinas e equipamentos. No modelo keynesiano simplificado, tá? No modelo keynesiano, na sua versão mais simples, o investimento, pessoal, depende de quê? Depende unicamente das decisões dos empresários, das expectativas dos empresários. Ou seja, se os empresários estiverem mais otimistas com relação ao andamento aí dos negócios na economia, eles vão fazer mais investimentos. Fazer mais investimentos significa o quê? Eles vão encomendar mais máquinas, equipamentos, né, bens de capital, porque eles esperam vender mais produtos. Então nós podemos dizer que o investimento vai ser uma variável autônoma. Vamos trabalhar aqui com alguns valores. Vamos manter o consumo autônomo no valor de 100, a propensão marginal a consumir no valor de 0,8, e agora vamos considerar que os empresários façam um investimento no valor de 20. Vou usar os mesmos valores aí do módulo, tá? Para você se orientar aí, estamos na página 9. No valor de 20 o investimento, significa que os empresários decidiram realizar investimentos aqui no valor de 20 milhões de unidades monetárias. Bom, na letra A, nós tínhamos só esses dois parâmetros, né? E ali nós tínhamos calculado uma renda de 500. Não foi isso? Como agora existe também mais uma demanda nessa economia, a demanda das próprias empresas querendo comprar bens de capital, né? E as empresas que fabricam esses bens, o que é que elas vão fazer? Elas vão atender essa demanda. De repente tem mais empresas querendo comprar tratores, computadores, instrumentos, ferramentas. Então, as firmas que fabricam tratores, máquinas, equipamentos, vão fazer o quê? Vão buscar mais trabalhadores e vão aumentar a produção. Então já dá para perceber que essa renda daqui, no final das contas, o que é que vai acontecer com ela? Vai aumentar. Tá? Vai aumentar. O fato das empresas estarem investindo, esse investimento aqui, atenção, não tem nada a ver com a aplicação no mercado financeiro.
Não tem nada a ver com isso. É compra de máquinas e equipamentos. Isso estimula a demanda agregada. E, portanto, a produção total e a renda vai também aumentar. Agora, vai aumentar para quanto? Para 520? Menos de 520? Mais de 520? Então, vamos descobrir. Qual vai ser a renda de equilíbrio agora? Nós não podemos esquecer que no equilíbrio, a renda é igual à demanda agregada. Portanto, no equilíbrio, a renda tem que ser igual a consumo mais investimento. Por quê? Porque nessa economia aqui, a demanda agregada se compõe desses dois itens. Então, no equilíbrio, a renda vai ter que ser igual a... Então, vamos lá. O consumo, eu vou substituir aqui a função consumo, né? É consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir, que multiplica a própria renda, e mais o investimento. A nossa equação ficou um pouquinho diferente porque entrou aqui o investimento. Resolvendo aqui, teremos 0,2y é igual a 120. Portanto, y é igual a 120 sobre 0,2. Y vai ser igual a 600. Observe que a renda aumentou de 500 para 600. Houve um grande aumento aí da renda. O investimento produziu um aumento importante, no nível de renda. Imagine que, no ano seguinte, esse investimento aqui passe para 60. Imagine que que no ano seguinte o investimento passe para 60. São os mesmos valores que a gente tem aí no módulo. Qual vai ser a nova renda de equilíbrio? Então vamos lá. No equilíbrio, renda tem que ser igual à demanda agregada. Portanto, a renda tem que ser igual a consumo mais investimento. Portanto, a renda tem que ser igual a 100 mais propensão marginal a consumir, que multiplica a própria renda. Isso daqui se refere à função consumo. E mais o investimento, que agora, nesse ano, foi um investimento maior, foi um investimento de 60. Os empresários estão mais otimistas. Vamos resolver isso daqui, vai dar 0,2y é igual a 160. Y é igual a 160 sobre 0,2, que é igual a 800. Olha como a renda cresceu muito. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato. O investimento ele aumentou de 20 para 60. Qual foi a variação do investimento aqui? O delta I. O investimento nesse ano aqui foi 20. Nesse ano foi 60. Então o investimento aumentou em 40. 40 milhões de unidades monetárias. Agora, a renda de equilíbrio nesse ano foi 600. E quando o investimento aumentou, a renda aumentou mais ainda, aumentou para 800. Então, a variação da renda, o delta Y, foi igual a 200. Estão percebendo que a renda cresceu muito mais do que o investimento? Ora, se a gente comparar, deixa eu vir para o lado de cá aqui, fazer um quadrinho aqui. Se eu comparar a variação da renda sobre a variação do investimento, eu vou ter aqui, a renda aumentou 200, o investimento aumentou 40, a renda cresceu 5 vezes mais do que os investimentos. Houve, portanto, aqui um efeito multiplicador. Houve um efeito multiplicador. Atenção, quando os investimentos na economia foram no valor de 20, a produção total de bens e serviços acabou sendo no valor de 600. Os empresários resolveram investir mais, o que aconteceu? No primeiro momento, aumentou a demanda
de máquinas, equipamentos, ferramentas, não é isso? Essas empresas que fabricam esses bens de capital, para atender essa demanda, tiveram que fazer o quê? Contratar novos trabalhadores. Então aumentou a renda, né, circulando aí na economia. Houve uma geração de renda mais alta. Como existe uma propensão marginal a consumir, esses trabalhadores agora vão consumir bens de consumo, vão demandar mais bens de consumo. Então acontece aí um efeito multiplicador. As empresas que fabricam bens de consumo também vão precisar contratar mais trabalhadores e assim por diante. É por isso que cada R$1 de investimento resultou, cada R$1 de acréscimo no investimento resultou em R$5 de acréscimo na renda. A intensidade do efeito multiplicador foi igual a 5, certo? Então, esse daqui, pessoal, também não tem nada a ver com aquele multiplicador bancário. Esse é outro multiplicador. É o multiplicador keynesiano. Então, nós já vimos aquele multiplicador bancário na aula passada, representado pela letra M minúscula. Esse aqui é o efeito multiplicador keynesiano, representado pela letra K minúscula, que mostra exatamente o impacto do crescimento de um gasto autônomo sobre o nível de renda. Tá? Nós já chegamos aí no intervalo, né? Então nós vamos parar por aqui e vamos continuar a partir aí da página 10, desenvolvendo o nosso modelo aí, vamos ver também algumas questões já de concurso. Então voltamos já.